Oi pessoal, aqui Gêner Cristiano do canal História Ação Humanas em mais uma aula sobre o Brasil Império, analisando especificamente o período regencial. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula. Eu não queria, mas eu vou ter que falar isso aqui para vocês. Eu vou ter que falar. Período regencial é um tema bem complicado, eu já avisei isso aqui na primeira aula. E é o seguinte, é um assunto tão complicado, tão delicado, que eu conheço colegas, professores de história que não dão aula de período regencial. Eles saltam esse capítulo do livro, porque é muito complicado. Então, se alguns professores de história temem o período regencial, vou avisando, você precisa ter muita atenção para compreender esse assunto. Mas aqui, do jeito que eu organizei, tá bem didático, tá bem preparado e vai ficar bem fácil, entender? E nesta aula especificamente, a porca começa a torcer o rabo, porque nós vamos falar sobre os grupos políticos que surgiram, que se desenvolveram ao longo do período regencial. Bom, vamos simplificar as coisas aqui. Isso aqui não é novela das 9, então não precisamos esperar o último slide para saber o que vai acontecer. Então, para fins didáticos, vamos fazer o seguinte, ó. Esses liberais moderados, no final, eles vão se transformar em conservadores, Partido Conservador. Os liberais exaltados vão mudar várias vezes de nome e no fim eles vão se chamar liberais ou Partido Liberal. E esse grupo aqui, os restauradores, eles vão desaparecer com a morte de Dom Pedro I, tá certo? Então, vamos simplificar as coisas que assim fica mais fácil. Restauradores vão desaparecer, liberais exaltados, no final do processo, vão se transformar em Partido Liberal e os liberais moderados, no final do processo, eles serão apenas o nosso Partido Conservador. Tá certinho? Então vamos continuar a nossa aula. Bom, os liberais moderados também eram chamados de chimangos durante o período regencial. Sua composição social: parte da aristocracia agrária, ou seja, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros da região centro-sul. Estamos falando aí dos pecuaristas e também dos produtores de café que vão surgir nessa época aqui na região centro-sul. Suas principais propostas e proposições: eles defendiam a centralização política e a garantia da integridade territorial. O que isso significa? Bom, esse pessoal aqui, os liberais moderados, eles estão olhando para os nossos vizinhos, para a América Espanhola, para aquilo que um dia foi a América Espanhola. E a América Espanhola não manteve a unidade territorial, muito antes, pelo contrário. Aquilo que antes era a América de colonização espanhola se fragmentou, dando origem a vários países, a várias repúblicas. Então eles morriam de medo que isso acontecesse aqui no Brasil. Então eles defendiam a centralização política e a garantia da integridade territorial para que o Brasil não se separasse, para que o Brasil não desse origem a vários países diferentes, várias repúblicas independentes. Então, poder central forte, com muitos poderes, com força militar para garantir a integridade do território, para que o Brasil permanecesse unido, um único país, sem fragmentação. Outro ponto importante a ser considerado é que os liberais moderados defendiam a manutenção da monarquia. Sim, uma monarquia, com o rei, no nosso caso aqui, o imperador, mas uma monarquia parlamentar constitucional, uma monarquia constitucional. Por isso eles eram anti-absolutistas, porque o absolutismo significa a concentração dos poderes nas mãos do rei ou do imperador. Eles defendiam, sim,
que o Brasil mantivesse uma monarquia, o rei ou o imperador, a família real no caso, mas com uma constituição que limitasse os poderes do imperador. E como eles eram grandes proprietários de terra, eles defendiam a manutenção da escravidão, óbvio. Eles defendiam a escravidão porque era uma mão de obra barata de ser explorada. Eles eram grandes proprietários de terra e manter a escravidão significava economizar dinheiro, uma vez que eles não teriam que pagar o salário para um trabalhador assalariado, para um trabalhador livre. Então, essas são as principais características dos liberais moderados, também chamados de chimangos, durante o período regencial. A gente vai ver aqui, no próximo slide, a evolução dos nomes desses liberais moderados. Mas, como eu falei, no final, vamos chamá-los apenas de conservadores ou Partido Conservador. Vamos analisar agora os liberais exaltados. Lembrando, os liberais exaltados vão se chamar no final do processo, no final do período regencial e no início do segundo reinado, de Partido Liberal, beleza? Também eram conhecidos como farroupilhas ou jurujubas. Qual era a base social dos liberais exaltados? Parte da aristocracia agrária, ou seja, também os grandes proprietários de terra nas regiões norte e nordeste, e também as camadas médias e urbanas. O que eles defendiam politicamente? Quais eram suas propostas e posições políticas? Primeiro, a abolição do poder moderador. O poder moderador, na opinião deles, centralizava de forma excessiva o poder nas mãos do imperador. Nós tínhamos, de acordo com a Constituição de 1824, 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e um 4º poder, que era o poder moderador, que poderia ser exercido somente pelo imperador. E por que eles criticavam tanto o poder moderador? Ora, o poder moderador dava ao imperador o direito de dissolver o parlamento quando ele bem entendesse, além da importante prerrogativa de nomear o ministério sem a necessidade de consultar os parlamentares. Então isso dava poder demais para o imperador e eles não queriam isso. Então eles defendiam o fim, a abolição do poder moderador. Eles defendiam também a ampliação do direito de voto, uma vez que a Constituição de 1824 estabeleceu o critério censitário e você teria que comprovar a renda mínima para votar e uma renda maior ainda caso você quisesse se candidatar para ser um deputado ou um senador. E a renda era alta. O que significa que apenas a elite política e econômica tinha o direito de participação política plena. Os liberais exaltados também defendiam a extinção do Senado vitalício. Pela Constituição de 1824, os senadores eles eram eleitos nas suas províncias. E o mandato de senador era vitalício, ou seja, você seria senador, caso eleito, até que você morresse. Caso você morresse, teria que ser realizada uma nova eleição na província. Os 3 candidatos mais votados compunham uma lista tríplice e era o imperador que escolhia, dentro dessa lista tríplice, quem seria o próximo senador vitalício. Ou seja, a escolha do senador vitalício era mais um poder para o imperador. E o Conselho de Estado ele tinha como função auxiliar o imperador na administração do seu poder. Ou seja, o Conselho de Estado era mais um instrumento que dava poderes ao imperador. No fim das contas, para resumir, presta atenção, isso aqui é muito importante. No fim das contas, os liberais exaltados, eles defendiam uma descentralização política e administrativa no Brasil.
O que significa uma descentralização política e administrativa? A retirada dos poderes do poder central, do poder do imperador, dando mais autonomia para as províncias e para os municípios. As províncias são a origem dos governos estaduais, como, por exemplo, província de Minas Gerais, província de São Paulo, província do Rio de Janeiro, que mais tarde se transformaram em Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. Então, o que os liberais exaltados defendiam? Maior autonomia para as províncias, maior autonomia para os municípios, para que eles não ficassem tão dependentes do poder central, do poder do imperador. No fim das contas, alguns liberais mais exaltados defendiam, inclusive, vejam bem, eu destaquei aqui em vermelho, defendiam, inclusive, uma república. Quando eu falo de república, eu estou falando de uma forte influência dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, como bem sabemos, foi a primeira república das Américas. E os Estados Unidos adotaram como um dos princípios da sua república o federalismo. E o federalismo concede uma grande autonomia para os governos estaduais. É por isso que nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte e outros estados não. Porque a Constituição norte-americana concede essa liberdade para que os governos estaduais produzam as suas próprias leis, desde que essas leis não entrem em conflito com a Constituição Federal, que é a lei máxima. Então, no fim das contas, o que os liberais exaltados defendiam era a descentralização do poder político e administrativo, que eles consideravam que estava excessivamente centralizado nas mãos do imperador. E eles queriam uma maior autonomia para as províncias e para os municípios. Certinho? A gente fala um pouco mais disso um pouco mais à frente. E o outro grupo político que surgiu logo no começo do período regencial foram os restauradores, também conhecidos como caramurus. Bom, base social, altos funcionários e comerciantes lusitanos, ou seja, portugueses, e alguns nobres do período joanino. Então, nós estamos falando aqui de um grupo político que tem a sua origem basicamente em Portugal e que tiveram muitos privilégios durante o período joanino, dominando o comércio e dominando os cargos políticos e administrativos mais importantes. Quais eram as suas propostas? Quais eram as suas proposições políticas? Ora, eles defendiam o absolutismo e o retorno de Dom Pedro I. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, esse grupo político ele desaparece em 1834, pois em 1834 nós teremos a morte de Dom Pedro I. Com a morte de Dom Pedro I, não tem como defender o retorno dele, nem se fosse do além. Então esse grupo político desaparece em 1834, ficando os liberais moderados e os liberais exaltados. Vamos a um breve resumo dessas principais ideias e dos complicados nomes que esses grupos políticos assumiram durante o Brasil Império. Bom, então está aqui. A fonte que eu consultei foi o livro do professor Rodrigo Pato Samota, lá da UFMG, Introdução à História dos Partidos Políticos Brasileiros. Bom, inicialmente, lá no primeiro reinado, nós tivemos o Partido Português. Esse partido português se transformou em liberais moderados durante o período regencial. Depois eles mudaram novamente de nome, passando a se chamar Partido Regressista. E no final do período regencial e no início do segundo reinado, eles serão chamados de conservadores ou simplesmente Partido Conservador. Os membros do Partido Conservador também eram chamados de saquaremas,
Qual é a origem desse nome? Partido Conservador ou Saquarema? Você vai encontrar isso nos textos, você vai encontrar isso em questões de vestibular. Os Saquaremas. Quando falamos em Saquaremas, estamos falando do Partido Conservador. De onde veio esse nome? Tá aqui, retirei do livro, que eu citei logo aqui acima. Os conservadores passaram a ser chamados de Saquaremas após um fato ocorrido na cidade de mesmo nome, no Rio de Janeiro. Ali aconteceu um conflito entre os partidos liberal e conservador, e os conservadores lançaram mão da violência, lançaram mão da força para reprimir o partido liberal. E a partir desse momento, eles passaram a ser chamados de Saquaremas. Então, partido conservador ou Saquaremas, estamos falando das mesmas pessoas. Certinho? É complicado, mas tira o print. Tira o print aí da tela e depois você vai entender isso com o tempo, porque isso é muito importante, porque sempre aparece essas denominações nas questões de prova. Bom, passando aqui para o outro lado, durante o primeiro reinado, nós tivemos o Partido Brasileiro. Esse Partido Brasileiro, durante o primeiro reinado, ele vai mudar de nome, ele vai evoluir, eles passaram a se chamar Liberais Exaltados, Farroupilhas ou Jurujubas, durante o primeiro momento do período regencial. Posteriormente, ainda durante a regência, eles vão se transformar em Partido Progressista. E no final do período regencial e no início do segundo reinado, eles passaram a se chamar simplesmente de Partido Liberal, ou Luzias. Luzias ou Partido Liberal é a mesma coisa. De onde veio esse nome, essa denominação, Luzias? Tá aqui, ó. Luzia era uma alusão, uma referência ao insucesso, ao fracasso dos liberais no levante revolucionário de 1842, quando foram derrotados em uma batalha na cidade de Santa Luzia, inclusive é a cidade que eu moro, aqui em Minas Gerais. Chamando-os de Luzias, seus adversários pretendiam irritá-los e fazer troça, a chacota, o famoso bullying político, né? Lembrando de um acontecimento que era desagradável para eles. Então, se você encontrar numa questão de prova, num texto, numa apostila, no Enem ou em qualquer outro vestibular, Luzias, nós estamos falando do Partido Liberal no final do período regencial e no início do segundo reinado. Então, vocês viram, é um pouquinho complicado, mas é essa a essência. Vou resumir aqui, novamente, a principal característica que você deve saber, que você deve conhecer entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. A essência do pensamento do Partido Conservador: centralização política e administrativa. Poder central forte, com o objetivo de manter a unidade territorial e evitar a fragmentação política, tal e qual aconteceu na América Espanhola. Porque lá na América Espanhola, a colônia espanhola se fragmentou, dando origem a várias repúblicas, a vários países independentes, e esses grupos conservadores aqui no Brasil queriam evitar isso a todo custo. Do outro lado, os liberais, o pensamento liberal, defendia a descentralização política e administrativa, pois eles consideravam que o poder político estava excessivamente centralizado nas mãos do imperador, principalmente pelo exercício do poder moderador. E eles defendiam a descentralização política e administrativa, concedendo maiores poderes, maior autonomia para as províncias e para os municípios no Império Brasileiro. Alguns casos mais específicos, alguns membros mais específicos, melhor dizendo, defendiam inclusive a república com a adoção de um princípio federalista, o federalismo, que significa uma maior autonomia
para os governos locais e menos poder e uma menor dependência em relação ao poder central. Essa é a essência desses grupos políticos que irão dominar a cena durante o período regencial e principalmente durante o Segundo Reinado. Bom, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.